avisos aí. Então, eu queria chamar aqui nesta manhã o nosso diácono e professor Alain. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Estamos aqui nesta manhã. Diácono Alain é professor do Ministério de Ensino, dá aula aí na Escola Bíblica Semanal. Nós estamos aí de recesso, só retornamos agora em abril. E aí, se Deus permitir, estaremos aí de volta para ensinarmos e usarmos os talentos que o Senhor e dons que o Senhor nos deu para servir a igreja. Então, Diácono Alain, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é José, o carpinteiro. Eita, você já sabe quem é o personagem, então fique atento aí o que o Senhor vai falar ao seu coração nesta manhã. Meu diácono, setor, uma benção. Cuidado aí. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. É bom estarmos juntos na casa de Deus, não é verdade? A gente vem com chuva, com calor, com tudo, a gente está aqui, graças a Deus, né? Mas bom também, pessoal que está nos assistindo aí, através da live, que o Senhor abençoe, e essa presença maravilhosa que está aqui em nosso meio também alcance os nossos irmãos que estão nos assistindo das suas casas. O tema de hoje é José, o carpinteiro. Né? Tem alguns Josés na Bíblia, né? Então José o carpinteiro é esse homem de Deus que nós vamos falar nesta noite. E vamos orar antes da gente começar essa mensagem? Feche seus olhos aí sentadinho no seu lugar. Vamos nos conectar com o Senhor de uma maneira bem intencional nesta manhã. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um culto aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que se dispôs a estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, louvar o Teu nome. Aqueles que estão de casa também, que não puderam vir por um motivo ou outro, ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque para nós é um privilégio podermos estar aos Seus pés, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Por isso vem sobre cada um de nós, vem sobre cada coração nesta manhã, sobre cada mente, vem nos iluminar, ó Deus, afastando todas as trevas, Senhor, vem aquietar o nosso coração, para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Tira, Senhor, todos os impedimentos, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, para que possamos estar ligadinhos em Ti, para que possamos ouvir a Tua doce voz falando nesta manhã, para que o Teu Espírito Santo venha nos encher de uma maneira poderosa, ó Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Não estamos satisfeitos, Pai, nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua palavra, mais da Tua voz, Senhor. Então vem, ó Deus. Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilde. O Senhor tem prazer, então vem, Senhor. Vem achar adoradores aqui nesta manhã, Senhor. Vem, ó Deus, ao encontro do Teu povo, Pai. Nós sabemos que não merecemos nada, ó Deus. Nada, Senhor. Mas Te pedimos, tem misericórdia de nós nesta manhã. Vem ao nosso encontro nesta manhã, Pai, e transforma a nossa vida em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Senhor, visita, ó Deus, lá naquele hospital, Senhor, a Laura, sobrinha do amigo do Geneildo, Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a essa menina, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura na vida dessa menina, Senhor, que o Senhor possa trazer os cuidados médicos necessários para a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que não há impossíveis para Ti, ó Deus, por isso, Deus, manifesta o impossível na vida dela, Senhor, restaura a sua saúde, Pai, dos nossos irmãos também que estão atravessando, Senhor, alguma enfermidade, alguma doença, que o Senhor possa agir, ó Deus, na vida deles, que o Senhor possa dar conforto, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, que o Senhor possa trazer saúde em nome de Jesus. Oramos a Ti porque cremos, ó Deus, cremos que o Senhor pode curar, ó Deus. Vem, ó Deus, ajudar cada um dos nossos irmãos, dos nossos familiares, Pai, trazendo saúde, trazendo vida, restauração, em nome de Jesus. Em Teu nome oramos, Pai, amém e amém. Bom, gente, tema José o carpinteiro. Para começar essa mensagem, queria que, pode até ver aqui no multimídia, Mateus capítulo 7, versículo 24.
Já aviso logo que se a sua Bíblia está empoeirada, que você não está lendo em casa hoje, você vai tirar um pouquinho dessa poeira aí, que a gente ao longo da mensagem vai passar por alguns textos, e o primeiro é esse, Mateus 7:24. É um texto bem conhecido, eu não vou ler ele aqui todo, vou ler só esse versículo 24, a minha versão é a versão NVI, diz assim, isso aqui são palavras de Jesus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve e pratica. E a gente sabe, né, e Jesus continua falando nessa parábola, que aquele que constrói a casa sobre a rocha, é aquela casa que não desaba, é aquela casa que permanece firme, inabalável. As tempestades vêm, mas não conseguem derrubar, porque uma casa que foi edificada na rocha, alicerçada, num lugar firme, ela não cai. E aí Jesus, nessa parábola, ele diz que o homem prudente, a mulher prudente, é aquele que ouve e pratica, e a sua fé é firmada na rocha que é Cristo, e a sua fé não vai desanimar, não vai ser abalada por qualquer tempestade, é uma fé firmada, e essa fé firmada é aquele que ouve e pratica. Repita comigo: aquele que ouve e pratica. Esse ano é o ano da entrega, e assim como o nosso pastor Ednilson compartilhou, né, no culto da virada, é o ano da entrega, o ano de entregar as nossas vidas a Deus, de nos submetermos a eles em todos os aspectos da nossa vida. E José, o carpinteiro, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus, é desse José que vamos falar nesta manhã. Será que José também teve que entregar a sua vida ao Senhor? Será que ele também teve que se submeter a Deus? Será que José teve que abrir mão da sua própria vontade para obedecer à vontade do Senhor sobre a vida dele? Será? Será que ele é diferente de nós? Ou assim como a gente, ele precisou tomar decisões difíceis ao longo da sua vida? José, ele foi escolhido, né, para adotar Jesus e criar o menino Jesus até se tornar um homem. O desafio que os pais de hoje têm de ensinar a criança no caminho que deve andar, José também teve, com relação a Jesus, o Filho de Deus. Olha que responsabilidade. Será que ele é diferente de nós? Ou ele é assim como nós, como a gente? Também enfrentou situações difíceis, teve que tomar decisões difíceis diante da sua família, para cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Vamos falar de como esse homem foi prudente, como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, alicerçada sobre a rocha, casa que fica em pé, em meio aos ventos, e não desmorona na tempestade. José o carpinteiro, esposo de Maria, pai de Jesus, é ele que nós vamos falar nesta noite, nesta manhã. Hoje eu estou com a noite na cabeça, né, gente? Não sei se é o sol que está meio fraquinho, né? Não está aquele sol brilhante, mas me perdoem aí a confusão. Primeiro ponto que eu queria passar é um pouco da vida de José, né? A gente fala muito às vezes sobre Maria, mãe de Jesus, porque desde da sua concepção, do seu nascimento, Maria acompanha Jesus até, né, a morte e ressurreição de Cristo, testemunha de tudo isso. E José, ele não viveu tanto assim, para ver todas essas coisas acontecendo. E aí a gente vai falar um pouquinho da vida de José. E eu queria que a gente fosse lá para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, a gente vai ler versículos 18 e 25, onde aqui a gente tem um pouquinho, né, alguns versículos que falam a respeito de José. Não é muita coisa, mas é o suficiente para a gente entender como esse homem foi um homem prudente, um homem de Deus, e o que podemos, né, aprender com José, o carpinteiro. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, a gente vai ler até o 25. Mateus capítulo 1, do 18 até o 25.
Eu pulei aí os primeiros 17 versículos aí, porque vão falando da genealogia, né? De como de Abraão até chegar a Jesus, passando por José. E aí a partir do versículo 18 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Versículo 20: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e graças a Deus por isso. Versículo 22: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Esse nome lindo que está acima de todo nome. José era descendente de Davi, e através desse vínculo, né, de Jesus, sendo filho de José, descendente de Davi, ele seria chamado, né, a gente conhece lá no livro do Apocalipse, a raiz de Davi. Isso por quê? Porque Jesus era filho de José, José descendente de Davi. E também cumprindo a promessa que foi feita a Davi, que a casa de Davi reinaria eternamente. Então José aqui, Maria ela foi escolhida, agraciada, né, lá no livro de Lucas a gente lê todo esse relato lindo. Mas José também foi escolhido por Deus para, junto com Maria, poder criar essa criança que se tornaria o Salvador da humanidade. Além disso, José era noivo de Maria quando ela engravidou pelo Espírito Santo. Os dois já tinham uma promessa de casamento neste momento. José era um homem justo. É assim que a Bíblia descreve lá no versículo 19, ela deixa claro, José era um homem justo. Outra característica aí, que José era um homem obediente ao Senhor. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto mais na frente da mensagem. Outra questão era que José era natural da cidade de Belém, lá na Judéia. José era um carpinteiro, provavelmente ensinou os seus filhos a sua profissão, algo natural naquela época. Provavelmente Jesus aprendeu alguma coisa desse ofício. Especula-se, né, aí não está escrito na Bíblia, mas, né, os estudiosos especulam que José era um homem de poucas palavras, né? Para não mudar muito do que é hoje, né, os homens às vezes é meio difícil de falar as coisas, não é verdade? Especula-se que José era um homem de poucas palavras porque a gente não tem nenhum registro de algum discurso de José. Então acredita-se que ele era uma pessoa de poucas palavras. Você vai ver lá no livro de Lucas, tem todo o cântico de Maria, né? Que ela é, como ela é feliz, agraciada, né? Mas José não tem uma palavra. Então não muda muito do que é hoje, né? As mulheres falam um pouquinho mais do que os homens, não é verdade? A gente não sabe ao certo quantos anos José viveu. A última vez que ele foi citado na Escritura foi naquele episódio em que Jesus já tinha 12 anos e foi esquecido lá no templo em Jerusalém. Então, é a última vez em que a Bíblia cita ali José. Então a gente sabe que pelo menos ele viveu até quando Jesus tinha 12 anos. E quando Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, José já não é mais citado. Então a gente acredita que dos 12 anos de Jesus até os 30, foi nesse período em que José chegou a falecer. Quando Jesus já tinha seus 30 anos, José não é mais citado. E quando Jesus, lá na cruz, lá nos seus 33 anos, Jesus ele pede, né, a João, o discípulo amado, que cuidasse de Maria, nos dando a entender que Maria já não tinha mais amparo, né, do seu esposo ou do seu filho, e ali João iria cuidar dela. Então, provavelmente João faleceu entre os 12 anos de Jesus até chegar nos seus 30.
Isso é um pouquinho, né, da vida de José. A gente sabe que ele estava presente durante toda a infância e início ali da sua adolescência, da juventude de Jesus. Esse é o José, né, que nós vamos falar nesta manhã. Acertei dessa vez. E passando um pouquinho dessa parte mais histórica, a gente vai para o próximo tópico. José, um homem misericordioso. Mateus capítulo 1, nos versículos 18 e 19, a gente já leu, mas eu vou repetir. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Vamos nos colocar no lugar de José agora. José era noivo de Maria, eles já estavam com a data de casamento ali marcada, já estava um prometido ao outro em casamento. Provavelmente eles já estavam ou procurando uma casa para morar, fazendo uma reforma na casa para poder começar a vida do casal. Provavelmente já estavam comprando ali os móveis, já estava fazendo todo aquele enxoval. Faltava pouco tempo para consumar o casamento com a sua esposa, quando de repente algo inesperado acontece. A noiva Maria chega para ele e diz: eu estou grávida, sem que os dois nunca tivessem se deitado. Irmão, vamos ser sinceros, cá entre nós, o que José pensou nesse momento? Fui traído, levei uma galhada na cabeça, porque, vamos ser sinceros, foi a primeira e única vez que o Espírito Santo desceu, né, e gerou, né, vida no útero de uma mulher. Então não tinha precedente na história. Então José provavelmente se sentiu traído quando Maria chegou e contou, porque quando a gente vê alguns casos de traição, normalmente tem sempre uma história. Não, eu traí, mas foi por isso, por aquilo, não sei o que lá, apareceu um duende, sabe? Tem uma história cheia de fantasia, não é verdade? Então Maria aqui contou: não, foi pelo Espírito Santo. E José: Maria, deixa de história, Maria. Humanamente falando, provavelmente José se sentiu traído. E o fato dele querer secretamente interromper esse noivado nos indica isso. Naquele primeiro momento, José, e acredito que comigo não seria diferente, com cada um de nós, se sentiu traído. Como assim você está grávida? Se você está grávida é porque alguém fez esse filho aí. Não vem botar na conta de Deus não. Quem é esse camarada? Aí, né, já pensa: por quem será que Maria namorou, né? Começa aquele vizinho muito chegado, tá entendendo? Provavelmente ele deve ter pensado essas coisas. Imagina o que se passou na cabeça dele. A essa altura do campeonato, aquela mulher com quem ele dividiria a sua vida, provavelmente dormiu com outro homem e engravidou. Quem será esse, desculpa a palavra, esse desgraçado que fez isso comigo? Como é que Maria pode ter feito isso comigo? Ela falou que ia casar comigo e agora está grávida aí. O texto nos diz que José pretendia deixar Maria, porque provavelmente se sentiu traído, se sentiu humilhado, se sentiu desonrado, se sentiu desapontado, entristecido. Mas mesmo assim, José agiu de misericórdia e pensava num jeito de preservar a possível traição de Maria. A gente sabe que não foi, mas provavelmente era o que ele pensou. A preservar a traição de Maria. Pretendia encerrar o seu relacionamento de uma maneira que Maria não fosse exposta à vergonha pública. Ele podia fazer um escândalo, podia gritar para o bairro inteiro ouvir: você é uma adúltera, você me traiu, jogar as roupas dela pela janela. Não podia, gente? Você vê essas coisas ou só eu que vejo aí na televisão esses relatos aí? Verdade? Mas José, ele foi misericordioso. Por mais que na cabeça dele Maria tinha aprontado uma com ele, ele agiu com misericórdia. Ele foi traído, mas agiu com misericórdia. Foi traído não, tá, gente? Ele só se sentiu assim, tá? Ele se sentiu traído, se sentiu desapontado, mas ainda assim foi misericordioso com Maria, com quem aparentemente tinha feito mal a ele.
a gente vai ver lá na frente que Jesus ia aprender, ia ser criado por esse tipo de homem. Jesus lá na frente, claro, vai falar porque é a vontade de Deus, que quando algum inimigo, quando alguém faz mal a você, você não vai pagar o mal com o mal, você vai pagar o mal com o bem. E Jesus, ele viu isso dentro de casa, não só na palavra de Deus, mas ele viu isso com o seu pai José. Olha que responsabilidade dos pais, aqueles que já são, e como o meu caso, aqueles que ainda serão, em nome de Jesus. José foi misericordioso, ele seguiu o caminho da misericórdia, e isso revela que o seu caráter era um caráter de um homem de Deus, um homem de Deus, agindo com misericórdia com quem aparentemente o feriu, o traiu, o desapontou, o entristeceu, a sua futura esposa, com quem ele tinha grande estima, grande amor, pessoa com quem ele provavelmente mais amava, o desapontou, o traiu, o entristeceu. Ele se sentiu dessa forma, provavelmente, mas ele agiu com misericórdia. Isso revela o caráter de alguém. Ser bonzinho quando tudo vai bem é mais fácil. Agora, quando o calo aperta, aí a gente revela, não é verdade? Tem um ditado aí que fala que quando você dá poder para alguém, essa pessoa de fato mostra quem ela é. Mas José aqui, diante dessa situação complicada, demonstrou que dentro do seu coração tinha misericórdia. Ele era um homem de caráter misericordioso, deixando exemplo não só para sua futura esposa, mas também para os seus filhos. E nós, será que temos seguido o caminho da misericórdia? De agir com bondade, com compaixão, com piedade? De perdoar ofensas e traições? Será que nós temos seguido esse caminho? De estender a mão a quem te desapontou? Será que nós temos buscado esse caminho de misericórdia? No Sermão do Monte, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Assim ensinou Jesus, porque era a vontade de Deus, porque o seu pai foi um exemplo também para a vida dele, de misericórdia, de piedade, de compaixão, irmãos. José era um homem misericordioso, porque era um homem temente ao Senhor, um homem justo, e esse é o exemplo que precisamos seguir, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Os homens aí, nós homens aí, olha só que belo exemplo que nós temos. José, um homem justo, misericordioso. Quando às vezes o seu filho te desapontar, haja com misericórdia. Às vezes quando a sua própria esposa te desapontar, a namorada, a noiva te desapontar, haja com misericórdia. Esteja pronto a perdoar, porque se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Só quem é misericordioso vai alcançar a misericórdia. Quando nós somos misericordiosos com o nosso próximo, o Senhor derrama misericórdia, ainda mais misericórdia sobre as nossas vidas. Alan, mas eu tenho que fazer para receber. Irmão, o Senhor já derramou misericórdia sobre você, o Senhor já te salvou, o Senhor já restaurou a sua vida, a minha vida, a misericórdia já veio, já é uma realidade, é derramar aquilo que você tem. Jesus te alcançou? Não assim. Jesus te alcançou, igreja? Jesus salvou a sua vida, Jesus mudou a sua história, Ele já agiu de misericórdia com você. Então, irmão, você está cheio de misericórdia para derramar na vida do outro. Você está cheio de misericórdia, que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, mas o Senhor já nos deu. Para quê? Para a gente transbordar na vida do irmão, na vida da irmã, dentro da nossa casa, na vida da nossa família. José aqui estava derramando misericórdia na vida da sua noiva. E nós precisamos também derramar misericórdia dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Ah, Alan, mas você não sabe o que fulano fez comigo. Irmão, não interessa. Não tem a ver com o que o fulano fez, tem a ver com o que o Senhor fez na sua vida. E se o Senhor derramou misericórdia na nossa vida, é para a gente derramar misericórdia na vida do outro. Está entendendo que não tem a ver com o pecado, tem a ver com a graça do Senhor sobre nós?
Então, não tem desculpa, não tem muleta para você ficar se escorando, não, irmão. Não tem a ver com o que o outro fez, tem a ver com o que Cristo fez por nós, porque é tudo sobre Ele. José era um homem cheio de Deus, escolhido por Deus, não foi à toa não, que ele era um homem misericordioso também. E assim como ele achou José, ele vai nos achar em nome de Jesus, homens e mulheres. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, irmão. Precisamos ser misericordiosos. Felizes são os misericordiosos. Se José não fosse misericordioso, possivelmente, provavelmente, ele não teria o privilégio de criar o Criador, o Salvador, o Filho de Deus. Olha que bênção que ele deixaria de ter na sua vida. E quando nós não somos misericordiosos, nós deixamos de receber, deixamos de viver aquilo que Deus tem para mim e para você, irmãos. Deus não quer gente orgulhosa, Deus não quer filho mimado, orgulhoso. Deus quer filho misericordioso, pronto, cheio de compaixão, cheio de piedade. Jesus não era assim, irmão. Jesus às vezes estava lá caminhando e parava tudo em compaixão e piedade de um que estava sofrendo, de um que precisava da sua atenção. Assim também nós precisamos ser, um coração cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Se dentro do nosso dia não tiver compaixão, misericórdia, piedade, irmãos, a gente pode estar caminhando para qualquer lugar, menos em direção ao Senhor. Precisamos ser como Jesus. Assim como José imitava o Senhor, precisamos também imitar a Cristo, ter esse caráter de Cristo, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Repita comigo: misericórdia. Precisamos ser pessoas cheias de misericórdia, conhecidas por sermos misericordiosos. Lá na sua rua, as pessoas têm que saber que na sua casa mora alguém cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de piedade. José também era um homem obediente. É o próximo tópico da nossa mensagem. Além de misericórdia no seu coração, ele era um homem cheio de obediência. Vamos avançar aí no capítulo 1, lá no versículo 24 de Mateus. Obediente, diz assim na minha versão. Depois aqui, que Maria chega para José, fala que está grávida. José, ele ali, nesse primeiro momento, depois de sentir tudo isso que a gente já conversou aqui, que quer findar o seu relacionamento com Maria, um anjo vem até ele enquanto ele estava dormindo, e assim como comunicou a Maria aquilo que estava acontecendo, o anjo veio até José em sonho, e ali ele revela a José que tudo que estava acontecendo era plano de Deus, que de fato Maria não havia traído não, mas que ela tinha sido de fato, foi tomada pelo Espírito Santo, gerando Jesus dentro dela. E aí, depois desse sonho, é o versículo 24 que nós vamos ler, onde ele entende que aquilo que estava acontecendo no seu relacionamento com Maria era a vontade do Senhor. Ele diz aí no versículo 24: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Versículo 24, eu vou ler de novo para dar ênfase ao que a gente vai falar agora. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Durante o seu sonho, a palavra do Senhor veio através de um anjo para José, e falou: receba Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e você vai colocar nessa criança o nome de Jesus. José, quando ele acorda, ele não fica pensando se vai obedecer, ele simplesmente acorda e fez o que o anjo do Senhor lhe tinha dito. Ele recebeu a palavra de Deus e obedeceu.
Em meio a toda essa turbulência que atravessava a vida de José, ele recebe a palavra do Senhor através da visita de um anjo em sonho. E o que José faz depois de ouvir a palavra de Deus? Ele obedeceu. Ele ouviu a palavra e obedeceu. José não questionou, ele não pediu um sinal, ele não hesitou, ele acordou do sonho e fez tudo como foi dito. Ele ouve a palavra e obedece. José recebeu Maria por sua esposa, cuidou dela e do bebê que não era o seu filho de sangue. Trabalhava para prover o sustento para sua família, para cuidar dessa criança, da sua esposa. Assume a responsabilidade de educar essa criança que estava vindo. Zela por sua família e a protege, irmãos. Porque quando a gente fala José ouviu a palavra e obedeceu, mas implicou em tudo isso. Quem aqui já criou algum filho ou neto? Levanta a mão aqui. Olha, quem já criou neto, obviamente, provavelmente já criou filho, né? Desculpa a redundância. Mas quem já criou uma criança? Talvez não era seu filho, seu neto. Quem já criou? Cá entre nós, dá trabalho ou não dá, irmão? Dá. Teve pessoa que falou, olha, não disse uma palavra, mas só o semblante já deu para ver o trabalho que dá. Dá trabalho, irmão. Então, quando José obedeceu a palavra, significa criar um filho que não era dele. Assumir essa responsabilidade. Eu tenho que também prover alimento para essa criança. Eu tenho que cuidar, eu tenho que educar. Tem a roupa, tem que ensinar ele a ser um homem de verdade, caráter. Palavra de Deus nessa criança. E ali auxiliar Maria em todo o processo da gravidez, da criação. Em tudo isso, irmão. José, de peito aberto, recebeu a palavra, abraçou e falou, eu vou obedecer essa palavra. Custou? Claro que custou. Mas não importa o custo. O que importa é obedecer. Porque diante de Jesus, o valor das outras coisas se tornam ínfimos, se tornam desprezíveis. Criar um filho tem um custo, mas o que o Senhor tem para nós, através da bênção de ter um filho, nem se compara. Eu vou ter que trabalhar dobrado, que é mais uma boca para comer na minha casa? Sim, mas isso comparado a obedecer ao Senhor não tem preço, irmãos. Não tem como comparar. O que é 1 centavo diante de 1 milhão de reais? O valor é insignificante. Alan, mas obedecer a Deus vai me custar. Mas são valores insignificantes diante daquilo que o Senhor tem para aqueles que obedecem. Eu vou repetir. Custa servir a Jesus, tem um custo, mas esse custo é insignificante diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Lembrei aqui agora daquela parábola de um homem que encontra um tesouro no terreno. O que ele faz? Vende tudo, porque o que mais importa é ele ter aquele terreno com tesouro. É ele ter aquele tesouro. E esse tesouro é o nosso Senhor Jesus. Então todas as outras coisas perdem valor, já não significam nada se a gente comparar diante do Senhor, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez nas nossas vidas e daquilo que Ele vai fazer e há de fazer, irmão. Ele já faz tanta coisa para a gente hoje, mas o melhor ainda está por vir. A eternidade com Ele, a restauração final e completa, irmãos. Estar no céu com o Senhor, isso é o que de mais precioso nós temos. E nada aqui nessa terra se compara com a glória que vamos experimentar. Nada, nada, nada. José não questiona, não pede sinal, não hesita. Ele acorda do sonho e faz tudo como foi dito. Ele ouve a palavra e obedece a palavra. Ele obedeceu a palavra independente das consequências. José, mas pô, você casou agora, Maria já está... Esse filho não é teu não, hein? José, mas esse filho aí não parece nada contigo. Eu não sei, né, gente, que a gente não tem a descrição física de José e de Jesus para saber. Mas será que ele escutou isso?
mas independente das consequências, independente do que os outros iam dizer, ele obedeceu, pois é melhor obedecer a Deus do que seguir o desejo do próprio coração. José entendia que os planos de Deus são maiores, são melhores do que os dele. Porque quando a gente não tem essa verdade no nosso coração, a gente balança. Ah, Deus, mas o que eu estava planejando era tão legal, era tão bom. Eu vou ter que abrir mão disso para seguir a tua vontade. A gente às vezes balança, fica titubeando por aí diante dessas decisões que a gente precisa tomar, porque a verdade não está aqui guardada. Porque qual é a verdade? Que os planos do Senhor são maiores, são melhores, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é isso que eu tenho que ter para a minha vida. Eu vou escolher o que eu quero ou a vontade de Deus? Irmão, é vontade de Deus, porque ela é melhor. Ainda que eu não entenda, ela é melhor. Ainda que eu não esteja vendo, ela é melhor. E só aquele só vai obedecer, seguir a vontade de Deus, aquele que entende essa verdade, porque está na palavra do Senhor. Precisamos ouvir a palavra e obedecer, irmãos. Quando você estiver no momento da sua vida que você precisar decidir, e esse momento chega todos os dias, nas grandes decisões e nas pequenas também, a gente precisa decidir se a gente vai seguir a vontade de Deus, ou se a gente vai seguir os desejos do nosso coração. Se a gente vai seguir a vontade de Deus, ou se a gente vai dar vazão às tentações, ao pecado, ao velho Adão, que tenta ressuscitar toda hora. Hoje à noite, no culto do batismo, simbolicamente aqui serão sepultadas a velha natureza, mas essa velha natureza tenta sair do caixão todo dia. Não é verdade, gente? A gente precisa levantar todo dia e falar: hoje é mais um dia que o Senhor me deu, eu vou obedecer ao Senhor. Adão, você não tem jeito aqui na minha vida não, essa velha natureza vai morrer de novo hoje. Ouvir a palavra e obedecer. José entendia isso, que os planos do Senhor são melhores, são maiores, não se comparam a qualquer coisa que a gente possa pensar. E quando a gente começa a se encher da palavra, da verdade de Deus, irmãos, você vai começar a desejar os planos de Deus para a sua vida. É claro que ainda vão ter tentações que a gente vai ter que lidar. É claro que o inimigo ainda vai tentar colocar situações de nossas vidas para nos fazer pecar. Mas quando o nosso coração está cheio de Deus, está cheio da palavra de Deus, está cheio das coisas do alto, você só vai desejar isso. Você vai querer agradar a Deus, você vai querer estar na presença de Deus, você vai querer abrir mão de tudo, porque você entendeu que Deus é a nossa melhor parte, é a nossa melhor porção, é o que de mais precioso nós temos. A gente leu aqui uma parte da história de José, que foi quando se teve a notícia da gravidez de Maria. Mas você acha que José teve que fazer essa decisão de obedecer a palavra uma vez só? Vários momentos, e agora é onde a gente vai tirar a poeira da Bíblia, gente, vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 13. Avança mais um pouquinho aí. Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15, diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fujam para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino, a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui, depois da visita, Jesus nasce, a gente conhece a história, nasce lá a manjedoura, os reis magos vêm, trazem os presentes, e aí logo depois que os reis magos partem, um anjo do Senhor aparece a José novamente, e dá uma nova instrução. Herodes ali com o rei se sentindo ameaçado por Jesus, o rei dos reis que estava nascendo, ele ali começa uma perseguição a todas as crianças, e para preservar a vida de Jesus,
José recebe uma ordem: sai daí, vai para o Egito. E aí o que ele faz novamente? Ele acorda e obedece. Ele ouviu a palavra e obedeceu. Pegou Jesus, pegou Maria, foram para o Egito. E o que é mais interessante, né, é que Mateus ele coloca: e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito. Porque quando a gente obedece, a gente começa a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. As promessas do Senhor, irmão, elas já foram decretadas sobre nós. Já é uma realidade. Mas para a gente alcançar essa realidade, a gente precisa ter um alinhamento. A nossa vida precisa estar no altar do Senhor. A nossa vontade precisa ser submetida à vontade de Deus. A nossa vida precisa estar entregue nas mãos do Senhor. E vamos viver cada uma das promessas que o Senhor tem para nós. E aí você vai poder vai lá e falar: mais uma promessa do Senhor foi cumprida na minha vida. Mas para isso requer obediência. Outro momento aí no capítulo 2 de Mateus, lá no versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mais uma vez, a palavra do Senhor vem até José e o que ele faz? Obedece. Versículo 22. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia no lugar do seu pai Herodes, José teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas e será chamado o Nazareno. Mais uma vez ele recebe a palavra do Senhor. Vai para Nazaré. E ele acorda e obedece. Está percebendo que não foi uma vez só? Mas foram várias vezes. Outra lá, agora vamos no livro de Lucas, capítulo 2. Avança mais um pouquinho aí. Lucas capítulo 2, onde aqui a gente tem mais alguns textos que falam, né, da vida de José. 2, versículo 21 em diante. Amém? Chegamos lá? 2, versículo 21 em diante, diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, a qual lhe tinha dado pelo anjo antes de ele nascer. Lembra que a gente leu lá que o anjo, aliás, a gente não leu, né? Mas o anjo apareceu a José, disse: ó, que Maria está grávida, é obra do Espírito Santo, e você vai pôr o nome de Jesus. Mais uma vez, ele ouviu a palavra. E qual que foi o nome? Jesus. Ele obedece. 22, aí vamos continuar aqui. Me perdi, gente, espera aí, onde é que eu estava? Versículo 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz na lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Por que eu separei essa parte aqui? Porque você pode pensar: não, mas José tinha um privilégio de ter um anjo aparecendo para ele em sonho para dizer a palavra de Deus. Não, irmãos, aqui José também cumpre o que estava na lei de Moisés. E o texto deixa isso bem claro. Ele foi lá, fez a circuncisão, apresentou a criança no templo, fez a oferta de sacrifício, tudo conforme a lei previa. Então José não era só porque o anjo apareceu e ele obedecia, não, irmão. José conhecia a palavra, conhecia a lei de Moisés, conhecia a palavra do Senhor, e ele ia lá e obedecia. Então essa desculpa do anjo não cola, não. Porque tem gente que fala: não, se o anjo apareceu, obedece. Não tem essa desculpa não. José obedecia não só quando o anjo vinha falar, mas também porque ele conhecia a palavra de Deus e botava em prática na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua família.
Versículo 39 aí de Lucas 2. Depois de terem feito tudo o que foi exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, em Nazaré, na Galileia. O menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mais uma vez a gente vê que José, junto com Maria, ensinavam Jesus no caminho que ele deveria andar. Obedeciam a palavra, a vontade do Senhor, na sua vida e na vida da sua família, cumprindo toda a lei de Deus e todos os cuidados com Jesus. E eu entendo, irmãos, que quando no versículo 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu não tenho dúvida de que José e Maria, os pais dessa criança, tiveram um papel fundamental em Jesus crescer com graça e sabedoria. Porque Deus, Ele faz coisas de maneira sobrenatural, sim, mas Ele também age nos meios naturais, ou nos meios não sobrenaturais. E quando eu vejo um pai e uma mãe ensinando a palavra de Deus para o seu filho, irmão, são meios naturais que Deus usa para que a palavra seja plantada no coração da criança, para que a fé seja fortalecida no coração da criança. Quando você chama o seu filho, sua filha para orar, você está ensinando, está fortalecendo a fé dela, e são os meios que Deus usa. Como é que seu filho ou sua filha vai ser alguém de oração se ele não ora com você, se ele não vê você orando? Como é que o seu filho ou sua filha vai ser um homem, uma mulher versado na palavra, se essa palavra não é aberta dentro de casa, não é pregada com ações dentro do lar? Como é que seu filho vai ser um homem, uma mulher de Deus, se ele não tem isso em casa, irmão? E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. E um dia eu ainda vou enfrentar essa dificuldade em nome de Jesus, que eu quero ser pai. Hoje a minha responsabilidade é ser um filho de acordo com a palavra de Deus. E eu tenho que ser exemplo de oração, de leitura dentro da minha casa, para os meus familiares. Irmão, quando você estiver no aniversário, não tem aquele aniversário de família, às vezes de gente descrente, mas tem um momento às vezes muito gostoso, que é o quê? Não, gente, antes de parabéns, vamos chamar fulano aqui para orar pela vida. Por quê? Porque sabe que em você existe algo especial, que não vem de você, vem do céu, mas que vai fluir através da sua vida. Porque sabe que ele pode ser descrente, mas sabe que na família tem um homem, tem uma mulher de Deus, e ele chama: vem cá, homem de Deus, vem cá, mulher de Deus, ora pela vida do meu filho, olha pela vida desse parente. Porque vem em você esse homem, essa mulher de Deus. E dentro da nossa casa não pode ser diferente. Dentro da nossa casa, se um filho estiver doente, papai, mamãe, ora por mim. Meu irmão mais velho, ora por mim. Se eu quero algo, mas não tenho condições, se eu penso que algo vai ser bom, mas não tenho, não é o momento, vamos orar, vamos pedir a Deus. Vamos, mamãe, vamos, papai, vamos orar. Ou então, vamos, esposa, vamos, marido, vamos orar e colocar isso diante do Senhor. Obedecer a palavra, ouvir e obedecer. Todos esses textos são registros de que José era um homem obediente à palavra do Senhor. Ele ouvia e obedecia. Ele não ficava somente na teoria, ele colocava a palavra de Deus em prática na sua vida e na vida da sua família. José é um exemplo de homem de Deus, que constrói a sua casa sobre a rocha, porque ele ouve e pratica. Ouve e pratica, irmãos. Ouve e pratica. Hoje nas redes sociais tem tanta gente falando que o homem de Deus tem que ser assim, tem que ser assado. Um homem de Deus tem que ser aquele que ouve e pratica a palavra. Uma mulher de Deus tem que ser alguém que ouve e pratica a palavra. Ouvir e praticar.
Ler e praticar, aprender e praticar, se encher dessa palavra e colocar em prática na sua vida, na minha vida. Assim que são homens e mulheres de Deus, é assim que a gente vai construindo, que o Senhor vai construindo e fortalecendo a fé no nosso coração, irmão. Cristianismo não tem fé de teoria. Cristianismo, a fé, ela é prática. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Não tem como ter fé só na teoria. Tem que ter fé na prática. Nesse aspecto, o povo judeu era um povo de muito praticar. Eles tinham isso na sua cultura. Hoje, a nossa cultura, a gente tem que pensar muito, teorizar muito, e isso faz parte também. A gente tem que entender, compreender o que estamos fazendo. Só que a gente não pode parar aí. Não é só pensar e entender e raciocinar, estruturar. Não, tem que vir para a prática. A nossa fé, ela é consciente, mas ela também precisa ser prática. Tem esses dois aspectos. A gente tem que fazer aquilo que é certo, mas também tem que estar motivado pelas motivações corretas. Então a nossa fé, ela envolve o pensamento, o raciocínio, claro, irmãos, mas ela também é prática. Ela também precisa ter um aspecto prático. Ouvir e obedecer. Eu sei que às vezes a vontade do Senhor, ela a primeiro momento, né, a gente não está 100% pronto para obedecer. Eu entendo que às vezes obedecer a palavra de Deus requer a gente precisa processar isso dentro da gente, até conseguir praticar. Eu entendo isso. Eu entendo que às vezes para você liberar perdão para alguém, não vai ser de um dia para a noite. Você precisa ser trabalhado, você precisa processar isso dentro de você, até que um momento você consiga liberar perdão. Alguns isso é mais rápido, alguns isso demora um tempo mais. Então às vezes a gente precisa mentalmente, logicamente, precisa raciocinar tudo isso, pensar, refletir, isso faz parte. Mas em algum momento isso tem que chegar na prática. Em algum momento isso tem que chegar numa reconciliação com o seu irmão que te fez mal, e esse perdão ser liberado de fato. Às vezes alguém vai te pedir ajuda e você vai relutar, mas em algum momento, irmão, você tem que ser alguém pronto a ajudar, disponível em ajudar, disponível em ter compaixão do próximo, disponível em ajudar na dor do próximo. Isso faz parte, às vezes é um processo. O que você não pode é ficar só processando eternamente, irmão. Senão Jesus volta e você vai ficar aí processando. Mas em algum momento, Alan, hoje eu não consigo, mas eu estou pedindo ao Senhor para que isso se torne uma realidade na minha vida. Hoje eu estou viciado nisso aqui, eu estou pecando nisso aqui, mas eu estou pedindo ao Senhor para eu sair disso, para Ele me libertar disso, até que de fato eu consiga me desprender do pecado, das algemas que estão me segurando, para desfrutar da liberdade que Cristo está me dando. Então, irmão, eu entendo, enquanto você estiver nesse processo, mas não pode ficar só na cabeça, na teoria, uma hora isso tem que chegar na prática. Os irmãos estão me entendendo onde eu quero chegar? Não é fé teórica, não existe isso no cristianismo. A fé também é prática, não é só teórica, ela é prática. José ouvia e obedecia, ele não ficava somente na teoria, mas ele botava a palavra de Deus, uma prática na sua vida. Um homem de Deus construiu a sua casa sobre a rocha. A missão de Jesus foi muito bem sucedida, e eu não tenho dúvida que José e Maria foram usados por Deus para que Jesus tivesse tudo aquilo que ele precisava, que ele necessitava, desde os seus cuidados como um bebê, que um bebezinho não faz nada sozinho, depende dos seus pais para tudo. Mas Jesus teve todo o suporte, todo o cuidado necessário, dados por José e Maria, porque era uma casa alicerçada na rocha. Você acha que é só as nossas famílias que passam por problemas? José aqui enfrentou. Tinha gente querendo matar o filho dele. Gente querendo matar o filho dele.
teve que mudar de cidade, mudar de país. Isso é fácil, irmão? Você muda assim da hora para outra? Mas ele obedeceu, irmãos. Ele obedeceu, independente do custo, porque o valor do custo não se compara com o que o Senhor tem para nós. Ah, mas vai custar, e daí? Não vale nada diante do que o Senhor tem para nós. José teve que passar por tudo isso, proteger, porque o seu filho estava correndo perigo de vida, seu filho do coração. José criou Jesus como se fosse seu próprio filho, não é verdade? E glória a Deus, tem pessoas que entendem isso, e todos nós deveremos entender, porque se nós temos uma coisa em comum, é porque o Pai Celestial nos adotou. Nos adotou, irmãos. José aqui já entendia isso, da adoção, e cuidou de Jesus como se fosse seu próprio filho. Mudou de país, fez o que tinha para fazer, por quê? Para proteger o seu filho, para cuidar do seu filho, da sua família. Olha que exemplo de homem de Deus. E Maria também, junto, todo nesse processo, para só não ficar nos homens, né? Mas mulheres também. José, e aí partindo para o último tópico da nossa mensagem. José é um homem que entregou a sua vida a Deus. Entregou a sua vida, irmãos, em todos os seus aspectos. José era um homem cheio de virtudes e nos ensina como ser um homem de Deus, como ser alguém segundo o coração de Deus. Para não dizer que José era perfeito, a gente pode ver lá em Lucas capítulo 2, no versículo 43, que ele não percebe que esqueceu o próprio filho lá em Jerusalém, né? Que a gente só está falando coisa boa de José, né? Mas José também, apesar de ser um pai muito bom, ele também cometeu deslize, tá pai, tá mãe, fica tranquila, deslize vão ver, de vez em quando pisa na bola. Esqueceu, só foi lembrar já estava caminhando já quase um dia, ainda foi procurar lá Jesus perdido na cidade estava em festa, estava uma bagunça. Tipo assim, imagina você ir no centro do Rio de Janeiro, agora assim num bloco de carnaval, e procurar uma criança. Era mais ou menos esse cenário de que a cidade cheia, porque estava na festa da Páscoa, enfim. Então José também, ele tinha os seus deslizes. Mas sem dúvida José era um homem de Deus, que vivia uma vida de obediência, uma vida de submissão, uma vida de entrega absoluta. Mas Deus, eu vou ter que largar a minha casa. José não questionou. Qual que é a vontade do Senhor? É largar minha casa? Então, casa, tranquei, fica para ir. Eu vou para onde o Senhor está mandando eu ir. Esse é o desejo de Deus para nós, que estejamos atentos à sua voz através da palavra, que estejamos prontos a pôr em prática a palavra do Senhor. Irmãos, pode ser que um anjo venha e apareça para você, pode ser, não duvido, irmão. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas a maneira ordinária, a maneira natural em que Deus revelou a sua vontade para nós está aqui. É palavra de Deus, irmãos. Você não tem que ficar se perguntando: Senhor, qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Está aqui, já está disponível, de maneira bem prática. Queria que vocês me ajudassem a responder essa pergunta. Se alguém te fizer mal, você tem que perdoar essa pessoa, sim ou não? Sim. E por que sim? Rosana falou, porque a palavra diz. Eu tenho que amar o meu próximo, sim ou não? Por quê? A palavra diz. Eu tenho que cuidar da minha família, sim ou não? Sim. Por quê? A palavra diz. Como é que você vai saber a vontade de Deus? Irmão, é palavra. É palavra, irmão. Porque se a gente não lê a palavra, se a gente não medita na palavra, se a gente não escuta a palavra, a gente não vai saber qual é a vontade, a gente vai ficar patinando por aí, nos achismos da vida, sabe? Por que você faz assim? Porque o fulano falou. Não, irmão, é palavra. Se o que o fulano falou é a palavra, amém.
Agora, às vezes o fulano está falando abobrinha, e aí a gente está seguindo de orelhada o que o fulano está falando. Por quê? Porque não lê a palavra. Ai, Deus, eu não vejo as tuas promessas se cumprindo na minha vida. Por quê? Você nem lê a promessa, não obedece, não põe em prática. É assim comigo, é assim com cada um de nós. Se a gente for omisso na leitura da palavra, irmão, a gente está caminhando para qualquer lugar, mas não está caminhando na direção do Senhor. Ele é o bom caminho, e precisamos dele, obedecer a palavra dele, pôr em prática a palavra dele. O desejo de Deus é esse, que tenhamos uma vida de obediência total, e que as nossas vidas, assim como José, estejam no altar totalmente entregues. Deus, vai custar isso, mas eu quero obedecer. Deus, vai ser difícil, mas eu quero obedecer. Deus, a minha vontade é outra, mas eu quero obedecer. Caminho da obediência, caminho da misericórdia, o caminho da entrega. É isso que José fez na vida dele, foi grandemente abençoado. E é isso que precisamos fazer nas nossas também. Esses são exemplos que a vida de José deixa para cada um de nós, de como ser alguém segundo o coração dele. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. À luz de tudo isso que a gente conversou, depois de todos esses exemplos maravilhosos que José deixa para cada um de nós, seja homem, seja mulher, nós como filhos e filhas amados do Senhor, nós temos uma decisão para fazer todos os dias. Todos os dias. E quando o Senhor traz para nós palavras dessa forma, é porque precisamos corrigir as nossas vidas, precisamos consertar as nossas vidas, irmão. E eu digo isso com todo o temor do meu coração, porque não tem perfeição, não somos perfeitos, somos imperfeitos. Cada um de nós tem as suas dificuldades, cada um de nós tem os seus pontos fracos, cada um de nós tem os pecados que precisa lutar, as tentações que precisam vencer. Todos nós, irmãos. Mas precisamos ouvir a palavra e obedecer. Ouvir a palavra e obedecer. Às vezes a vitória não chega, a mudança da situação não chega, porque o Senhor está nos chamando para orar. Alan, tem um anjo falando isso? Não, irmãos, está na palavra que temos que ter uma vida de oração, e a gente negligencia a vontade do Senhor, e aí as coisas não acontecem, e aí o inimigo faz a festa na nossa vida, e aí a gente não consegue vencer a tentação. Por quê? Porque está faltando oração, está faltando leitura da palavra, está faltando a gente obedecer, sair da teoria e chegar na prática. Fala: Senhor, eu não aceito isso na minha vida, Senhor, eu quero ver mudança. Senhor, eu estou lutando com isso há tanto tempo, mas eu não quero mais, eu quero mudança. Muda o meu coração, transforma a minha vida, Deus. Irmãos, é uma oração que é todo dia, irmãos. Até o Senhor nos chamar, é todo dia. E essa mensagem, ela vem para nos confrontar, mas vem também para trazer consolo ao nosso coração. Porque se por um lado nós temos tanto a melhorar, por outro lado nós temos um Deus bom, maravilhoso, que nos perdoa e nos dá uma nova chance. É um Deus que nos tira do lamaçal do pecado, nos lava com seu sangue poderoso, perdoa todas as nossas falhas e fala: meu filho, vai e não peques mais.